Olá, caros amigos do Peregrinos do Caminho. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Esta é minha primeira oportunidade de estar com vocês para esse estudo do livro Fonte Viva. Eu me chamo Diego e desde já eu gostaria de agradecer imensamente por esta oportunidade e também de me colocar à disposição para outras ocasiões e outros estudos. Então, para que a gente possa iniciar a nossa preleção, nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidar todos vocês que estão reunidos comigo neste momento para que nós possamos unir os nossos pensamentos em prece e, mentalizando a figura de Jesus, possamos, assim, atrair a presença dos nossos bons amigos do plano espiritual, que certamente amparam esse trabalho. Agradecer, sobretudo, a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos em nome de Jesus e em torno do seu Evangelho, nesse impulso de buscar mais conhecimentos, mais esclarecimento, na esperança de que esses conhecimentos possam, por força da nossa vontade, se tornarem sabedoria. Sabedoria no pensar, sabedoria no agir. Que esses nossos impulsos para o bem possam ser amparados e abençoados por Deus nosso Pai, sob a luz desse Evangelho bendito que Jesus nos legou e sob o amparo e a proteção dos bons espíritos que estão conosco. Mentalizando a figura de Jesus, nós nos dirigimos intimamente a Deus, nosso Criador, por meio da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós iremos realizar a leitura e análise do capítulo 27 do livro Fonte Viva. Capítulo 27 recebe o título de Destruição e Miséria. E a passagem que Emmanuel usa para iniciar o capítulo é a seguinte: em seus caminhos há destruição e miséria. Então esse trecho está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Nessa carta de Paulo aos Romanos, apenas de curiosidade, né, a carta que ele desenvolve um pouco mais a sua tese sobre a questão da fé pela salvação. É uma carta bem interessante, né, fala bastante sobre a questão das práticas, né, das práticas exteriores, né, de nós acharmos que apenas por realizarmos práticas que não tocam o nosso coração, mas que, digamos, são consideradas como virtudes aos olhos dos outros, que a gente pode até se iludir que isso possa de fato se mostrar como uma forma de evolução, de desenvolvimento espiritual, mas ele esclarece que, na verdade, se não houver sinceridade, honestidade de propósito, né, essas práticas exteriores, elas nada valem na verdade. Pois bem, então vamos ler aqui o capítulo 27. Emmanuel nos diz assim:
Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do tempo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente, sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar aos semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós. Então, esse é o texto do capítulo 27, Destruição e Miséria. E agora nós vamos realizar alguns comentários, algumas reflexões, na verdade, a respeito desse tema. Então, os pontos que eu separei aqui para que a gente possa refletir um pouco são os seguintes. Em primeiro lugar, eu destaco aqui a questão da responsabilidade. Como assim, responsabilidade? Bom, o texto fala sobre destruição e miséria. Normalmente, nossa postura, quando pensamos em situações de destruição e miséria, é nos colocarmos no centro de quem recebe, os efeitos da destruição e da miséria. Raramente nós nos colocamos na figura daquele que pode ser o causador da destruição e da miséria. E nesse caso, no caso do capítulo 27, Emmanuel lista uma série de situações, de circunstâncias em que nós mesmos, por nossas ações ou por nossas omissões, nós acabamos nos tornando esse centro causador de destruição e miséria. Então, por exemplo, ele se refere aqui a cinco tópicos, em que nosso proceder ele acaba se concretizando de alguma forma em destruição e miséria. São esses tópicos. Primeiro, ociosidade. Então, quando ele fala que nós cristalizamos a mente em ociosidade, nós eliminamos o bom ânimo no coração dos trabalhadores que nos cercam. Então, quando nós permanecemos ociosos, não só nós mesmos nos prejudicamos com isso, mas nós também acabamos, vamos dizer assim, contaminando o nosso redor, as pessoas que também acabam sofrendo com essa mesma, com os efeitos da nossa ociosidade. Então a gente acaba, como diz Emmanuel, estrangulando as próprias oportunidades de servir. Outro tópico comentado por ele é a questão da negação, aqui no sentido da negatividade. Então, quando nós nos tornamos uma daquelas pessoas assim, negativas, que não conseguem enxergar o bem em nada, só conseguem enxergar o ponto negativo dos fatos e das coisas, então ele coloca, nós descemos ao desfiladeiro da negação e destruímos as esperanças tenras
no sentimento de quanto se abriram da fé. Então, simplesmente, né, pelo fato de propagar a negatividade, nós também estamos sendo responsáveis, então, de novo, voltando ao nosso tópico, nós estamos sendo responsáveis pela contaminação daqueles que nos cercam. Estamos de certa forma, contribuindo para enfraquecer a sua fé, ao invés de fortalecê-la. Outro ponto colocado por Emmanuel diz respeito ao vício. Então, se transfere a alma para a residência escura do vício, então se a gente busca meios de fugir da realidade, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro, como é de se esperar. Então, mais um ponto em que nós nos tornamos a causa da destruição e da miséria. Os vícios, sejam eles quais forem, né? Nós sempre temos a tendência de pensar nos vícios que são mais facilmente identificados, né? Eventualmente algum vício na bebida, fumo, drogas, qualquer coisa que seja nesse sentido que os outros possam observar. Mas e aqueles vícios que ninguém pode observar a não ser nós mesmos, né? O vício dos maus pensamentos, né? O vício da maledicência e assim por diante, né? É importante a gente não só se restringir ao senso comum, mas a gente aprofundar as nossas reflexões em vícios que às vezes passam despercebidos aos olhos do nosso próximo, né? E, nossa, pode até assim achar que a gente já está assim, nossa, digamos, num nível muito bom de elevação e de conduta, né? Mas na verdade, no nosso íntimo a gente sabe que não é assim. Então é importante a gente sempre fazer essa análise interior, aprofundar, né, essa análise interior, em busca desses vícios que o nosso próximo não percebe, mas a gente percebe, a gente sabe que ele está ali. Mais um tópico apontado por Emmanuel como causa de destruição, o desespero. Por quê? Porque o desespero, segundo ele mesmo, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Então, o desespero apaga o clarão da confiança na alma do próximo. É assim, então, percebem como, mesmo sem querer, né, às vezes, né, pela simples maneira de se portar e de enxergar as coisas, a gente pode acabar sendo, vamos dizer assim, a fonte, né, a fonte de energias negativas ou de situações em que nós não gostaríamos de envolver o nosso próximo. Então, mais uma vez, a responsabilidade, né? A responsabilidade de não nos colocarmos nessa situação, de não sermos algo ou a causa de algo que não faz o bem para o nosso próximo. E por fim, o último ponto assinalado por Emmanuel como causa, mais uma vez, de destruição, é a tristeza. Então, puxa, a tristeza. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo. E não é assim, né? Como é que a gente se sente, né, quando a gente se aproxima de uma pessoa que não é otimista, que é pessimista? A gente consegue ficar feliz, né, do lado de uma pessoa dessas? Então, basta que a gente faça a análise contrária, né? Analisemos a forma contrária. Se eu não sou uma pessoa otimista, como é que o próximo vai me receber, vai me perceber? Como eu vou influenciá-lo? Positivamente ou negativamente? Então, a gente tem que sempre fazer essa análise, né? No sentido de, puxa, como é que a minha ação, como é que o meu pensamento acaba influenciando o meu próximo? E, mais uma vez, pautar essa reflexão sob a égide da responsabilidade. Muito bem. Outro ponto que eu gostaria de comentar da análise desse texto é sobre a coerência, né? Então, por que a coerência? É a coerência entre aquilo que nós adotamos para nós, né, como ensinamento, como base do nosso proceder, da nossa conduta. E aonde é que é a origem dessa base, desse proceder? São exatamente os ensinamentos deixados por Jesus. Se nós nos dizemos cristãos, então quer dizer que nós estamos assumindo os seus ensinamentos como base da nossa conduta. Então,
será que a gente está sendo coerente? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O meu pensar e o meu agir, eles estão conformes os ensinamentos que aquele que eu adotei como mestre, né? Como Senhor, eles estão de acordo com os ensinamentos do meu mestre? Então, essa também é uma reflexão importantíssima de ser feita, né? Nós estamos sendo coerentes? Né? O meu proceder está sendo coerente com o ensinamento do meu mestre? Se não, o que eu preciso fazer para me tornar coerente? E com esse raciocínio, né? com essa base, então, é que a gente vai aos poucos aprimorando, né? A nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso agir, para que a gente possa cada vez mais alinhar nosso pensar, nosso sentir e nosso agir, de acordo com os ensinamentos que nós adotamos como verdade, né, como caminho. Porque se não for assim, né, de que adianta dizer que a gente é cristão? Não é verdade? Dizer-se cristão, né, não quer dizer que de fato nós somos cristãos. Porque quem é cristão de verdade? É aquele que se declara ou aquele que age conforme os princípios, né? Tem pessoas, por exemplo, que podem dizer-se simplesmente que não tem nenhuma crença ou uma religião. Mas quando você observa o comportamento delas, elas se assemelham muito mais ao cristão do que muitos cristãos, né, que se dizem cristãos e que não realizam uma conduta parecida com aquela que Jesus nos ensinou. Então, quem é o cristão nessa história, né? E nós? Será que nós estamos sendo cristãos? Estamos, pelo menos, buscando ser? Acho que esse que é o ponto, né? A gente coloca isso como um critério de ideal, né? Onde nós queremos chegar. Claro que nós estamos ainda bastante distantes do ponto de chegada, se é que existe um ponto de chegada, né? Na verdade, sabemos que não. Mas ele nos serve como um farol, como um norte. A gente sabe para onde a gente tem que caminhar. Agora, o importante é saber se a gente está progredindo nesse caminho, né? Porque a gente escolher o caminho e ficar parado nele, o que adiantou? Essa aqui é a questão que Emmanuel tá colocando. Se nós escolhemos o caminho, então nós tínhamos vários possíveis, escolhemos um caminho, mas a gente escolheu estacionar nele, então de que resolveu? É a mesma coisa que se não tivesse escolhido caminho algum. Então, mais uma vez eu reforço a questão da coerência, de nós adotarmos uma postura, um pensar, um sentir e um agir coerentes, condizentes com os ensinamentos daquele que nós assumimos que é o nosso Mestre e Senhor, que é Jesus. E por último, né, por fim e não menos importante, eu elenquei aqui o tópico da determinação, né? Então, por que determinação? Olha, o próprio Emmanuel nos fala no texto aqui, ó. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Então, nos casos em que nós não somos, vamos dizer assim, a fonte dessa destruição e dessa miséria, mas nós sofremos ela, então a determinação é seguir adiante. Então, mais uma vez, escolhemos o caminho. Agora é caminhar por ele, né? Para caminhar por ele, a gente recebe amparo, recebe as forças, mas depende também da gente, né? Depende da nossa vontade de querer colocar simplesmente um pé na frente do outro, como nós fazemos, né, costumeiramente, usando essa metáfora de comparação, e aos poucos ir avançando nesse caminho, cada vez mais e cada vez mais. Então, a determinação para o aprendiz do Evangelho, somos todos nós que assumimos essa crença, né, essa verdade como base das nossas vidas. Então, a determinação para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. E aí, Emmanuel complementa ainda. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Então, quando eu estaciono, eu não prejudico somente a mim, mas ao meu próximo também. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. É como se a gente estivesse desferindo um golpe de chicote e o rebote do chicote ele batesse em nós mesmos, né?
nos ferindo. Então, mais uma vez, estacionar, revoltar-se, acaba prejudicando não só a mim, mas também ao meu próximo. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Então, mais uma vez, estacionar, revoltar, fugir ao bem. E por fim, a conclusão de Emmanuel é exatamente aquilo que nós já comentamos, que aqueles que não seguem o mestre que encontraram, voltando, desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e em conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, acima de tudo, né, a gente está falando aqui de uma escolha. Então, nós já tivemos acesso, né, a esse, digamos, a esse conhecimento, ao que é bom, ao que é correto. E agora, o que a gente tem que fazer com isso? É transformar esse conhecimento em sabedoria. A gente só consegue fazer isso, primeiro, assumindo a responsabilidade desse conhecimento e com bastante determinação, coragem e vontade, né, acima de tudo, que é o motor do ser humano, a vontade, que é amparada pela nossa fé, é exatamente seguir o exemplo do nosso mestre. Então, essa é a proposta desse texto de Emmanuel, né, falando sobre o fato de que se nós não vivemos de acordo com o que nós acreditamos, é semelhante como se nós estivéssemos espalhando destruição em torno dos nossos passos, né, que vão afetar a nós e ao nosso próximo, e promovendo miséria dentro de nós mesmos. Então, esse foi o estudo do capítulo 27 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, Destruição e Miséria. E, como de costume, nós vamos realizar, então, nossas vibrações, para que a gente possa concluir, então, nosso encontro de hoje. Então, mais uma vez, eu gostaria de convidar a todos para nós realizarmos uma corrente de pensamentos e que esses pensamentos, os nossos pensamentos, possam estar repletos de bons sentimentos, de boas vibrações, para que esses nossos amigos do plano espiritual possam se encarregar de colher esses bons sentimentos e encaminhá-los aonde quer que eles sejam necessários. Nós queremos vibrar pela paz e pela harmonia desse nosso planeta maravilhoso, dessa nossa casa, para que cesse todo tipo de guerra e de conflito, para que haja propagação da paz entre as nações, entre os povos, de todas as raças, todos os credos. Vibramos pelo bem do nosso país, essa terra abençoada. Vibramos pelo nosso povo, pelos nossos governantes, para que sejam esclarecidos sempre a respeito da grande responsabilidade que carregam. Nós vibramos por nossas cidades natais, que nos acolheram nesta encarnação, nesta vida. Nós queremos vibrar por todos os nossos irmãos que de alguma forma foram mais afetados por esta pandemia, seja no tocante à saúde, ou seja no tocante a qualquer outra dificuldade, por aqueles que desencarnaram fruto dessa doença, enfim, a todos que foram mais diretamente afetados ou estão sendo mais diretamente afetados por essa pandemia, para que também possam receber as boas vibrações de cura, de refazimento. Vibramos também por todos os familiares desses nossos irmãos
para que também possam receber encorajamento e forças para poder amparar. Nós vibramos por todos os nossos irmãos que padecem de vício, qualquer tipo de vício, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, por todos os espíritos sofredores, quaisquer sejam os motivos, pelos espíritos endurecidos, pelos nossos irmãos que tiraram a própria vida, para que possam, num impulso de arrependimento, elevando o pensamento até Deus, atrair para próximo de si esses amigos espirituais que certamente estarão prontos a socorrer, a apaziguar e a encaminhar essas almas, esses nossos irmãos, para uma condição melhor. Nós gostaríamos de vibrar por todas as crianças, todos os idosos, por todos os trabalhadores, em especial nesse momento, todos aqueles que estão mais diretamente ligados ao combate da pandemia, médicos, enfermeiros, técnicos, todos profissionais que nós nem sequer conseguimos imaginar que acabam atuando no combate da pandemia. Que todos esses irmãos possam receber as nossas melhores vibrações. Nós queremos vibrar também por nossa família que ainda está no plano físico e também pela nossa família que já regressou à pátria espiritual. Da mesma forma, por todos os nossos amigos. E nesse momento, faço um pequeno intervalo para que cada um de nós possa colocar em pensamento, para que possa vibrar por uma intenção especial. Por fim, nós queremos vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares e nossas famílias, para que nós encontremos aquilo que tanto ansiamos, a paz de Jesus em nossos lares, em nossos corações, para que os nossos mentores e amigos espirituais possam estar sempre juntos de nós, nos esclarecendo e nos encorajando, para que nós consigamos dar cumprimento aos planos que nós mesmos ajudamos a traçar quando decidimos encarnar aqui, neste planeta, nesta vida. Que nós possamos encarar as dificuldades e as provas que nós experimentamos agora como oportunidades para provarmos que nós conseguimos superar essas dificuldades com resignação e com coragem e mostrar a nós mesmos e a Deus, nosso Pai, que nós podemos sim dar o próximo passo nessa longa, nessa infinita jornada de evolução espiritual pela qual todos nós devemos passar. Que os ensinamentos de Jesus sejam o nosso caminho, que a nossa fé seja o nosso motor. Que Deus abençoe todos os nossos esforços para o bem. E nós encerramos mais uma vez, agradecendo imensamente por esta oportunidade, por esta vida, e desejamos que possamos nos reunir na próxima semana para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que todos vocês possam ter um final de semana maravilhoso e que em breve nós possamos nos reunir mais uma vez. Fiquem com Deus.